Olá, você, meu irmão, você, minha irmã de Ideal Espírita, você que nos acompanha por esses Brasis afora, através do Facebook, do YouTube e aqui na Web Rádio Estação da Luz. Nós queremos lhe convidar para a reprodução de mais um programa, o programa número 10, nos domínios da mediunidade. Nós apresentamos lá na Web Rádio Estação da Luz no dia 31 de julho de 2020. Eu e o seu Elias Tavares. Mas antes eu queria lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente a divulgação da doutrina. Nós reunimos aqui o maior acervo possível de obras espíritas, livros, textos, as obras da codificação. Reunimos também entrevistas, áudios, palestras, e assim você encontra no mesmo lugar o acervo que você precisa para seus estudos, seu lazer e suas pesquisas. Essa é a finalidade da nossa página Estação da Luz Espírita. Como disse Emmanuel, a maior caridade que se pode fazer à doutrina espírita é a sua divulgação, e é o que nós estamos fazendo. Mas com relação ao programa número 10, dos domínios da mediunidade, produzido e transmitido pela Web Rádio Estação da Luz, no dia 31 de julho de 2020, nossa apresentação juntamente com Elias Tavares, que nós estamos aproveitando toda a produção da Web Rádio Estação da Luz e divulgando esse acervo extraordinário. Ora, de segunda a sexta, todos os dias pela manhã, nós temos programas espíritas. Eu apresento nos domínios da mediunidade, Renato, João Maria, Melânia, Francisca Vicente, o nosso querido irmão Fuedo Quintal, Ivon Augusto. Nós apresentamos o programa nos domínios da mediunidade, nas segundas e nas sextas-feiras. Nas terças-feiras, no mesmo horário, às 8 horas, Delcio Soares e seus convidados, Dona Marília, Hugo e outros mais, apresentam o programa Construindo Pontes para a Eternidade. E na quarta-feira, o nosso querido irmão Alexandre Santos, com a sua equipe, Dona Cristina, Paulo, Leopoldo e etc., eles apresentam o programa Filosofia, Ciência e Moral. Mas de segunda a domingo, todos os dias, às 19 horas, Tavares, o Elias Tavares, apresenta um programa espírita com os convidados, Tavares e seus convidados. Aí é uma variedade enorme de temas abordados. E aí nós entendemos que seria uma grande opção levarmos até você esse material que é produzido e veiculado pela Web Rádio Estação da Luz. E hoje nós vamos reproduzir o programa número 10, nos domínios da mediunidade, com Amadeu Ferreira e Elias Tavares. Os trabalhos técnicos do Elias, mais as entrevistas, né? E a transmissão é da Web Rádio Estação da Luz, e a transmissão ocorreu no dia 31 de julho de 2020. Sem mais delongas, e agradecido pela sua companhia, muitíssimo obrigado por estar conosco, e vamos ao programa. Dia de sol lindo e maravilhoso, e agora a Web Rádio Estação da Luz também está no Facebook, a Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana a paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional, como todo mundo sabe, da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, e também do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E hoje é sexta-feira, e porque hoje é sexta-feira, o poeta não fez o poema sobre a sexta-feira, mas nós fazemos, né? Hoje é sexta-feira, nós temos o nosso querido Amadeu Ferreira, esse rapaz bonito que está aqui na tela, né? Fazendo o programa hoje conosco, nos domínios da mediunidade, toda segunda e toda sexta. Seu Amadeu está aqui presente, e a gente batendo continência. Seu Amadeu, bom dia, meu amigo. Bom dia, Tavares. Bom dia a você, querido irmão e irmãs que nos acompanham aqui pela Web Rádio Estação da Luz, pelo YouTube, aliás, pelo Facebook, e nos acompanha aqui no programa Nos Domínios da Mediunidade. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e por nos ajudar a fazer esse programa. Que Deus nos abençoe sempre. Muito bem, graças a Deus. Então, nós vamos iniciar hoje
como a gente sempre faz, com uma mensagem preparatória. E nós tiramos do... O senhor sabe qual é a religião dos espíritos, seu Amadeu? A religião dos espíritos? Amor. É, Amor. muito bem. Então, o senhor Emanuel lançou um livro chamado a Religião dos Espíritos, em que ele analisa as perguntas do Livro dos Espíritos, assim como o livro dos... a Seara dos Médios é em relação aos médios, ele também faz essa análise, né, em cima do Livro dos Espíritos. E essa reunião pública ocorreu em 20 de 4 de 59, na questão 1018 do Livro dos Espíritos, que é aquela última questão, né? Um dia o reino dos céus vai se implantar na Terra. Em cima dessa questão, ele traz, através da pena abençoada de Francisco de Paula Cano, nosso Chico Xavier, ele traz aí o pensamento dos Espíritos. E o nome da mensagem é Desce Elevando. E começa assim. Desce elevando aqueles que te comungam à convivência, para que a vida em torno suba igualmente de nível. Se sabes, não firas o ignorante. Oferece-lhe apoio para que se liberte da sombra. Se podes, não oprima o fraco. Ajuda-o de alguma sorte a fortalecer-se para que se faça mais útil. Se entesourastes a virtude, não humilhe o companheiro que o vício ensandece. Estende-lhe a bênção do amor por adequada medicação. Se te sentes correto, não censure o irmão transviado em desajuste do espírito. Dá-lhe o braço fraterno para que se renove. Se ajudas, não recrimine quem te recebe o socorro. Pão amaldiçoado é veneno na boca. Se ensinas, não flagele aquele que te recebe a lição. Benefício com açoite é mel em taça candente. Auxilia em silêncio, para que teu amparo não se converta em tributo espinhoso na sensibilidade daqueles que te recolhem a dádiva. Porque toda caridade, a exibir-se no palanque das conveniências do mundo, é sempre vaidade, em forma de serpe no coração. E toda modéstia que pede o apreço dos outros para se exprimir é sempre orgulho em forma de lodo nos escaninhos da alma. Nesse sentido, não esquece do Mestre que desceu até nós, revelando-nos com a sublimidade da existência. Anjo entre os anjos, fez-se pobre criatura necessitada de arrimo dos singelos pastores. Sábio entre os sábios, transformou-se em amigo anônimo de pescadores humildes, comungando-lhe a linguagem. Instrutor entre os instrutores, deteve-se bondoso entre enfermos, aflitos, crianças e mendigos abandonados para abraçar-lhe a luta. E, juiz dos juízes, não se revolta por sofrer no tumulto da praça o iníquo julgamento do povo que o prefere a Barrabás para os tormentos imerecidos. Todavia, por descer, elevando-se, quando não lhe podiam compreender a refulgência da altura, é que se fez caminho de nossa ascensão espiritual, a verdade do nosso gradativo aprimoramento e a vida de nossas vidas, a erguer-nos a alma enternecida no erro para a vitória da luz. Essa mensagem belíssima do nosso querido Emanuel, na psicografia de Chico Xavier, e abrimos agora para a verba do nosso irmão Amadeu Ferreira, para que ele possa trazer não só a oração, como também o evangelho da manhã de hoje. Ok, meu irmão Tavares, eu acho na nossa compreensão que essa leitura introdutória já valeria pelo programa de hoje, porque esse menino Emanuel é espírito grande, né? Beleza, maravilha. Elevemos o nosso pensamento. Sim? Imagine se Emanuel é menino bom, imagina a dona Lívia. Mas vamos embora. Vamos com Jesus. Então, elevemos o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo ao nosso Pai misericordioso e bom pela felicidade da vida,
pelo lar que nos abriga, pela família, pela alimentação do corpo e da alma, pelos ensinamentos maravilhosos que têm nos chegado pelos mais variados meios. Agradecemos as dádias divinas que chegam até nós. Mas mesmo assim, não nos conformamos, roguemos a misericórdia de Deus nosso Pai, permitir que seus mensageiros do amor possam nos envolver em energias balsâmicas, nos fortalecendo o ânimo para a superação das nossas deficiências do corpo e da alma, restabelecendo a saúde do corpo e do espírito daqueles que estão enfermos, nos iluminando as mentes para discernimentos sábios e evoluirmos até Ti, Pai misericordioso e bom. Senhor Jesus, modelo e guia da humanidade, dignai-vos esparzir sobre os necessitados as Tuas bênçãos de amor, de saúde, do corpo e do espírito, em conformidade com o merecimento de cada um. Com esses propósitos, Senhor Jesus, implorando a Tua assistência morável, através de Teus mensageiros do amor, permite-nos, Senhor Jesus, que possamos iniciar os nossos trabalhos nesta manhã, com muita paz e harmonia em nossos corações. Louvado seja o amor de Deus, nosso Pai, e louvado seja o Teu amor para com todos nós. Graças a Deus. Muito bem, Tavares. E hoje, veja que as coisas como são programadas. Você faz uma leitura extraordinária daquela, e nós vamos trabalhar no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, Instruções dos Espíritos, a vingança. A vingança é um dos últimos resquícios dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É, como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sob os quais se debatia a humanidade no começo da era cristã. É por isso que a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda as inspiram. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo, perdoai os vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta, quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro, a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Entretanto, na maioria das vezes, assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia e espera o momento propício para ferir sem perigo. Esconde-se do outro, espreitando-o sem cessar. Prepara-lhe odiosas armadilhas e derrama-lhe no copo o veneno, caso encontre ocasião para isso. Quando seu ódio não chega a tal extremos, ataca-o na honra e nas afeições, não recua diante da calúnia de suas insinuações pérfidas, habilmente espalhadas por todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Desse modo, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro envenenado do perseguidor, espanta-se ao deparar-se com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefado quando mãos que lhe eram estendidas agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado, ao verificar que os seus amigos mais caros e parentes se afastam e o evitam. O covarde que assim se vinga é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta,
em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses hábitos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange dos que têm como divisa, fora da caridade não há salvação. Mas, não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita seja capaz, no futuro, de ceder ao impulso da vingança, a não ser para perdoar. Júlio Olivier, Paris, 1862. Tavares? Muito bem, meu amigo. Aqui um texto que nos induz a reflexões profundas, né? Eu gostaria de suscitar uma coisa interessante. Quando Jesus propôs amar os nossos inimigos, título do capítulo 12, isso realmente soou como uma aberração. E é compreensível essa impercepção da profundeza desse ensinamento. Jesus, na sua infinita sabedoria, no seu amor para com todos nós, não tendo ódio nem rancores, sendo modelo e guia da humanidade, ele propôs uma senha para que nós nos mantivéssemos no caminho do perdão e do amor ao próximo. O Espiritismo vem depois com um esclarecimento extraordinário, porque conviver com o inimigo é humanamente impossível. A nossa natureza não comporta esses estigmas que são estabelecidos entre os desafetos. Aí que é que o Espiritismo nos orienta? Amar os nossos inimigos não é dividir com ele a intimidade da nossa convivência, do nosso lar, dos nossos familiares, dos nossos trabalhos, da nossa vida. Mas é não lhes desejar mal. Esse é o grande segredo, esse é o grande porte para um despertar de consciência, um crescimento de paz e harmonia de consciência. Ora, não desejar mal ao inimigo é desejar o bem. E aí a gente compreende isso porque a prática da mediunidade nos induz a isso. Quantas vezes a gente se depara com irmãos verdadeiramente embrutecidos e que se revoltam até contra nós, que na verdade estamos querendo ajudá-lo, despertando para sair daquele clima que se encontra, e aí nós passamos a orar por eles, passamos a vibrar positivamente, depois ele volta, agradece as vibrações amorosas que recebeu, as intuições que abriram as comportas para que os benfeitores pudessem penetrar na sua consciência e orientá-lo para uma revivência do amor para o qual Deus nos criou. Portanto, amar os nossos inimigos é realmente desejar o bem e, acima de tudo, fazer o bem. Muita paz com Jesus. Muito bem, meu amigo. Aí o caba ama o inimigo, mas diz assim, olha, mas os castigos de Deus tarda, mas não falta, né? Ele normalmente costuma fazer isso. Quando a gente não consegue fazer, né? A gente vem com essa onda, os castigos de Deus tarda, mas não falha. É por isso que foi colocada aí no Evangelho essa questão da vingança. E a vingança... E a vingança, a gente também tem que ver um outro ponto bastante interessante. Não é somente a vingança a nível de pessoa a pessoa, é também a vingança a nível de países, de bairros, de pensamentos, né? Essas possibilidades. Ah, não está pegando de novo. Essas possibilidades todas que nós temos, senhor Amadeu. Perfeito. Então, é muito amplo essa possibilidade que tem a questão de trabalharmos essa vingança, né? Você levantou uma coisa muito importante. Quando Jesus disse que ninguém sai daqui sem pagar o último centil, quando Jesus nos disse que ninguém sai daqui sem pagar o último centil, é porque, na verdade, nós precisamos quitar nossos débitos com a própria consciência e com as leis divinas. Deus não castiga ninguém. Deus criou leis naturais, sábias, que alcançam todos aqueles que as ferem.
esses ferimentos às leis divinas estão nas mais variadas manifestações aqui entre nós. João Maria Freitas, bom dia, meu querido João, paz e luz com Jesus. Quando nós, Delcio Soares Silva, bom dia, meu querido irmão, que Jesus o abençoe juntamente com seus familiares. Então, quando nós estamos em débito com a consciência ou com as leis divinas, nós trabalhamos isso que foi orientado aqui. O perdão, primeiro a gente esquece, depois a gente perdoa, aí vem a grande oportunidade. Veja que as leis divinas são de uma sabedoria que foge à nossa capacidade de percepção. Depois vem a oportunidade de nos reunirmos num convívio próximo, muitas vezes consanguíneos, para que paguemos o mal que fizemos com o bem. É a lei, meu amigo. A gente só sai daqui quando aprender a amar. Estamos enclausurados aqui. Pois não, meu irmão. Ótimo, mas chegou uma pergunta aqui que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a gente vai colocar aqui para o senhor. Emanuel, não é meu filho, deve ser Emanuel, de Emanuel mesmo, né, que a gente acabou de ler. Foi um rígido, quase tirano professor ou um amigo leal para Chico Xavier? Júnior, aqui de Nova Parnamirim. Bom dia, Júnior. Paz e luz com Jesus. A sua pergunta é realmente muito sábia, né? Olha, os espíritos superiores, eles não são rígidos, não são carrascos. Eles são professores. Mel Andrade, bom dia, meu querido. Paz e luz com Jesus. Veja bem, os professores que realmente são professores, eles trabalham para nos instruir. E muitas vezes as instruções que eles nos passam, devido ao nosso estágio de milindres que a gente vive, aparentam ser severidades, quando na verdade não são. São bênçãos divinas. Imagine, por exemplo, se Emmanuel fosse um coração mole, certamente Chico não teria entrado naquele clima disciplina. Teria certamente, se bem que é um espírito grande, Chico Xavier é um espírito grande, né? Mas é possível que ele tivesse fragilizado em muitas coisas. E aí vem Emmanuel com o preparo que ele teve no seu passado, juntamente com o Chico, e aí ele vem num propósito de ensinar quais são as regras do bom viver, a regra do bom cristão, dentro desse preceito espiritista que nós estamos tratando. Emmanuel não foi carrasco, ele foi um bom professor, que os bons professores, no meu passado, faziam isso. No meu passado, por exemplo, você ia à escola e lá se deparava com um professor, uma professora, com uma palmatória e uma régua. Você olhava de lado e levava uma reguada na cabeça. Perguntava uma coisa, você não sabia, estava distraído, ia para o bolo. E você saía de lá, aprendia. Você tinha que aprender. Ah, mas o professor é carrasco. Não. Era uma metodologia usada à época que era severa, mas que funcionava. O caso de Emmanuel. Ele foi duro com o Chico muitas vezes, mas funcionou. E o exemplo, o ensinamento está conosco. Ok? Muito bem. Aí você falou em professor, tem um professor chamado Anecildo Batista de Carvalho, professor Anecildo de matemática. Ele era danado. É uma das provas finais lá no Salesiano. Ele entregou a prova e saiu da turma, saiu da classe. E ele era danado assim. Teve um menino que miou na aula dele, ele mandou o cabo pegar uma escada, o cabo subiu, com um megafone, ficou miando lá em cima do telhado, para você ter uma ideia como... Mas todo mundo respeitava. Claro. Aí ele saiu da sala, uma prova final, uma prova importante. Não sei se era uma prova final, uma prova de bimestre. Aquele negócio de bimestre, era uma prova final, uma prova de bimestre. Eram 3 ou 4 bimestres antigamente. E saiu. E passou-se uns 10 minutos. Aí daqui a pouco a turma começou a ver que ele não vinha. Aí a turma começou a levantar e já iam olhando na prova do outro, mais sabido, né? Passando o mais burro. Mas sabe o que foi que ele fez? Ele arrodeou por trás do colégio. E o colégio, a classe lá de cá era toda uns comongolzinhos, sabe? Aí quando tava todo mundo assim, um já querendo sair, um já levantando isso. Olha eu aqui, menino. Tô vendo tudo. Mas a gente aprendeu a respeitar e admirar o nosso querido professor Anecildo. Também era. A ausência atrevida aí, com certeza, aluno é aluno, né? Mas aqui chegou uma pergunta aqui. Pronto. Essa daqui tem. Oba. Se eu soubesse, eu mostrava para a senhora.
Existe alguma fórmula para proteção contra o vampirismo? Raquel de Ponta Negra, doida para saber da fórmula. Deve ser H2O, senhor. Bom dia, Raquel. Paz e luz com Jesus. Obrigado pela sua participação. Olha, a forma para o vampirismo é mente sadia. Na presença dos bons, os maus se afastam. A espiritualidade esclarece isso. Vamos dar, por exemplo, uma casa está sendo objeto de desarmonia, de influenciação negativa. Os irmãos estão vampirizando, estão desestabilizando a harmonia da família. Qual é a receita? A receita é harmonizar esse ambiente. Como? Fazer evangelho no lar. Começa ainda a casa espírita, onde ouve o evangelho, onde toma o passe, gera água frutificada, vem para casa músicas edificantes, leituras edificantes, faz o evangelho no lar, conclama a presença dos espíritos bons, abre o seu coração para a prática do bem, ora por aqueles que lhe caluniam e perseguem, e aí o que é que vai acontecer? Os espíritos bons comparecem ao ambiente. Com a presença dos bons, os maus ou se transformam ou fogem, desaparecem. Agora, se nós levarmos a vida nos desmandos que muitas vezes os prazeres da vida nos oferecem, abrimos as comportas para essas companhias menos felizes. Vamos imaginar, por exemplo, com todo o apreço e respeito a quem bebe, a quem fuma, mas as pessoas que têm o vício da bebida e do fumo estão muito mais passivas a serem influenciadas e serem vampirizadas do que as pessoas que vivem contrita com os preceitos religiosos que abraçaram, fazendo o bem, orando e vigiando. Isso é uma coisa óbvia, né? Consequentemente, as pessoas fragilizam, atraem aqueles que comungam com aquelas fragilidades. E as pessoas que se elevam, consequentemente, atraem os benfeitores que os orientam e protegem. Acho que a receita, a fórmula, é você harmonizar-se com a bondade, com o amor, com a prática do bem, e harmonizar-se com a espiritualidade amiga que lhe protege e lhe orienta. Com isso, você se vê distante. Aí você pode ver, mas espera aí, mas e se for um karma? Se for um karma, você precisa pagar. Você precisa pagar a dívida. Se for um débito, tem que pagar o débito. E aí, as maneiras como você vai pagar, tem uma receita facílima. Faça o bem, ame indistintamente. Você fazendo o bem e amando, fazendo caridade, ajudando a quem precisa, orientando a quem precisa de orientação, você fazendo o bem, você amando, automaticamente você está pagando a sua dívida. Não é necessário você pagar a quem você está devendo, com quem você contraiu a dívida. Você paga a quem se apresenta no seu caminho como necessitário. E aí você está cumprindo o seu papel. Muito bem. E quando eu vi a palavra fórmula, dá a entender que tem uma fórmula, né? Como as fórmulas cabalísticas, como as fórmulas de exorcismo. Não. Enquanto o senhor Amadeu estava falando, eu fui aqui no que eu sempre mando para os amigos. Aí a nossa amiga aqui falou reforma íntima, mandou aqui pelo WhatsApp agora. Uma amiga nossa aqui, não se identificou. Deixa eu ver aqui. Peraí, um momento. Mas disse reforma íntima. A fórmula contra o vampirismo, creio que é orar e vigiar. Reforma muito bem, dona menina. Exatamente. Aí o que é que ocorre? Eu fui aqui naquele que eu mando sempre para o senhor, e tem aqui o Web Rádio Estação da Luz, porque o nosso estudo de hoje, ele é transmitido pela Web Rádio. E você pode assistir pelo Android ou pela Web Rádio. E se você for para a internet, você tem que botar lá Web Rádio, tudo minúsculo, HTTPS, aquela coisa toda, www.webradioestaçãodaluz.com.br. Se você colocar apenas Rádio Estação da Luz sem colocar o web, você não vai sintonizar na nossa rádio, por mais que você queira. Então, o que é que ocorre? O que é que eu estou querendo dizer com isso? É só sair da faixa de vibração. E o que Amadeu falou e o que a nossa irmã falou no orar e vigiar e reforma íntima é justamente sair dessa faixa de vibração. Não tem como você pegar uma rádio AM numa FM, não é isso? O seu Julião aí está dizendo que é um bom dia para todos, viu, senhor? Obrigado, Francisco Julião. Paz e luz com Jesus.
nós temos outra pergunta que chegou aqui, que tem a ver com uma coisa que o senhor falou em relação, acho que é bebidas, não é isso? Uhum. Tá aqui. Existe alguma relação entre o alcoolismo, obsessão, reencarnação e qual seria, Jânio, do Alecrim? Bom dia, Jânio. Paz e luz com Jesus. Obrigado pela sua participação, meu querido irmão. Veja bem, vamos começar pela encarnação. Quando nós desencarnamos e voltamos ao mundo espiritual, que, segundo o irmão Bezerra, passamos a recuperação das energias desperdiçadas no denominado desencarne, que ele chama aquele período de hibernação, de tupor da morte, nós vamos levados à presença dos benfeitores espirituais que nos assistem para a nossa prestação de contas. E ali vai aparecer os nossos erros, as nossas virtudes, os nossos defeitos e as nossas virtudes. O que tiver de defeito, de débito, a gente tem que ressarcir. É o que nós falamos anteriormente. Vamos precisar pagar os nossos débitos. Ora, mas a gente volta com esses débitos a serem pagos. Aí o que é que vai acontecer? Os amigos espirituais, eu diria os irmãos espirituais, com os quais nós tivemos estigmas no passado, eles aparecem em nossa vida naquele tempo pré-determinado lá em cima. Ele não diz no dia tal, hora tal, em lugar tal, mas olha, com 20 anos de idade vai aparecer lá os fenômenos mediúnicos, você vai ser perseguido por fulano de tal, que vai lhe levar à casa espírita, onde você vai se conscientizar, vai estudar, vai aprender a usar os dons que vai receber para amar, pagar o mal que você fez a ele, fazendo bem, inclusive a ele, se ele se predispuser a receber. Então vem um processo obsessivo aqui. O que é que você tem que fazer? Condenar o irmão? E é aí onde está o grande erro. Porque nesse processo de perseguição, o irmão está cobrando um direito dele, que foi ofendido e está querendo se vingar. Não que a vingança deva ser um instrumento. Porque lá na leitura do ponto evangélico, foi bem explícito aquele texto. Não devemos nos vingar, mas por falta de consciência, por incompreensão naturalmente, por desconhecimento, aí muitas vezes o sujeito procura a vingança. Ora, o que é que tem que fazer o obsidiado? Procurar socorro para ele, mas principalmente para o seu cobrador, para o obsessor, porque o grande necessitado é o obsessor. Quando você pratica o bem em relação a ele, ele acaba se tornando seu amigo. Basta lembrar o irmão Máscara de Ferro lá de Divaldo, que Deus o ilumine na sua recuperação da cirurgia, o testa de ferro que passou lá 30 anos perseguindo Divaldo e Divaldo orando por ele diuturnamente, implorando, até que Divaldo aceitou a mãe dele como filha reencarnada. Aí ele veio a dizer a Divaldo que realmente ele era o homem que dizia que era, e a partir daquele instante se transformaria no seu protetor, que até Tavares falou que quem estava fazendo a segurança lá na área da cirurgia de Divaldo agora era justamente o Máscara de Ferro. Como é que você faz isso? Você amando, meu irmão. Você ajudando, você auxiliando. Agora, você me pergunta, sim, mas e o alcoolismo? Tem relação com a obsessão? Em grande parte dos problemas alcoólicos tem ligação com o processo obsessivo, porque os irmãos aproveitam um hábito que você teve no passado, ou que gerou agora pelas suas fragilidades, se utiliza do alcoolismo para vampirizá-lo, vampirizar suas energias, induzi-lo à bebida, ao fumo, ao sexo e essas coisas mais. Então, o álcool, assim como o fumo, o sexo e outras coisas mais erradas, são instrumentos utilizados pelos obsessores para lhe perturbar, para desmoralizar, para lhe causar doença, constrangimento, e se você fragilizar, pode chegar, inclusive, à loucura e à morte. Ok? Ok, eu só quero avisar aos nossos navegantes que, segundo o AA, né, se você beber uma vez por semana, na sexta-feira ou na quinta, ele já considera você um dependente alcoólico. Né? Brincadeira, né? Não, eu fiz a entrevista, vou trazer até o pessoal de novo, dos alcoólicos anônimos, dos narcóticos anônimos também, para termos uma visão de como é a coisa. Então, imagina a gente que toma um vinhozinho
na nossa varanda, né? Aí da cobertura lá do Alto da Candelária, porque acha que é um vinho do Porto, ou um vinho, né, francês, você não é influenciado. Mas tudo bem. Quando eu falei do Máscara de Ferro e da perseguição, ele tinha razão. Ele não estava descoberto da razão da perseguição que o nosso querido Divaldo Pereira Franco, essa figura tão bondosa, que na época não foi. Ela não se identificou, mas eu coloquei aí, só coloquei o final do telefone dela. Ela disse que a fórmula contra o vampirismo creio que seja orar e vigiar. E depois, né, colocou aqui sintonia na frequência que vibramos, né? Sintonizando na frequência que vibramos. Exatamente. Muito bem. Então ele dava prende razão de perseguir, porque Divaldo tem aprontado com ele. Então, aqueles que estão nos obsidiando não estão fazendo isso verdadeiramente de graça, porque nós somos maus, é porque nós fizemos alguma coisa de equivocado. Ponto. E quando eu falei também que o Máscara de Ferro estava lá na frente, protegendo o nosso irmão das cirurgias que ele fez, já está bem, já está recuperado, já acabou a cirurgia, já está em franca recuperação, apesar de ainda estar na UTI, pelo menos até ontem estava naquela recuperação. Possivelmente ele deve ter se colocado ali como Máscara de Ferro, feio como ele era, porque aí causa pânico. Vixe, Maria, tem um cabo aí grande, preto, tá aí. Não é nada daquilo, mas ele se transfigura dentro daquelas possibilidades. Você vê o que é que o amor é capaz de fazer, né? Você assumir muitas vezes possibilidades, né? Muito bem. Oi. Essa orientação, essa sugestão da irmã que manter a sintonia no bem, me faz lembrar um episódio que nós vivenciamos lá na... Eu não gosto de ficar dando exemplos pessoais, mas me parece pertinente nessa questão do perdão e da vingança. Eu e o nosso irmão... Ei, rapaz, esqueci o nome do danado. E era coordenador na época, era coordenador do mediúnico da Ferne. Assim? Não, o outro... Neto? Não. É Neto. Nosso irmão Neto. Aí estávamos lá numa reunião... Que é Adalberto, né? Adalberto. É porque a mulher dele só chama ele de Neto. Eu me lembrei por causa disso. Exato. Então, nós estávamos numa reunião, na prática mediúnica, nós estávamos lá na prática mediúnica, que nós pegamos uma turma do introdutório, fomos até a manifestação 2, no experimento, como você sabe que lá eles fazem esse experimento. E no domingo pela manhã, assim que concluímos as leituras e a discussão da parte teórica, iniciamos a prática. E aí veio uma irmã, através de Naís, você lembra de Naís lá do Bezerra, né? Uma médica segura, pessoa séria. Aí a irmã veio para dar um testemunho. E aí eu agradeci a presença, porque, na verdade, nós não temos merecimento de receber testemunho. Que ela agradecesse a Deus a oportunidade, mas ela insistiu que poderia ser de grande valia para todos nós. É em nome de Jesus que estou aqui. Então fale em nome de Jesus. E aí vem um grande exemplo, né? No século XVI, aquela irmã era secretária de um religioso muito importante na Europa, que depois nós vimos saber quem era a figura, e aquele religioso era meio travesso, ele praticava umas tronchuras, né? Mas aí eclodiu a famosa Inquisição, pegando todo mundo e queimando na fogueira. E aí ele pensou, peraí, essa mulher sabe tudo que eu faço, se ela abrir o bico eu estou perdido. Então, antes ela do que eu. Montou uma farsa, prendeu a mulher, botou nos calabouços, ela foi ruída pelos ratos, foi queimada viva. Imagina a pessoa que tinha naquele religioso o maior apreço, foi queimada viva, virou um bicho de raiva. Passou até agora procurando o irmão e encontrou lá na federação. Olha, ela disse que sentiu um misto de alegria, de raiva, de contentamento que não conseguia descrever. E aí se aproximou dele, agora vou cobrar com juro e correção monetária. E aí o que acontece? Quando se aproximou, os irmãos disseram, olha, ele não pode agora, porque ele está preparando a aula do ESG. Então não pode perturbar, você vai prejudicar os alunos. Aí ela se afasta. Quando volta, olha, ele está preparando a aula do mediúnico no domingo pela manhã. Não pode.
Aí ela se afasta. Quando volta, ele está preparando a palestra que vai fazer no centro tal. Aí ela volta. Quando chega, não, ele está preparando a aula dos alunos dele lá na universidade. Ah, mas ele está fazendo a leitura do livro. Ela passou 20 anos, toda vez que se aproximava dele, ele estava fazendo alguma coisa dignificante, e os irmãos diziam, olha, você não pode, tá vendo? Ele está ocupado, você vai prejudicar. Depois de 20 anos, ela arrefeceu o ímpeto de vingança, foi levada numa regressão de memória e percebeu lá, descobriu que, na verdade, foi ela quem provocou aquela crucificação na fogueira e que ele não tinha débito com ela mais, porque foi apenas um ressarcimento do que ela havia feito. E aí, o que é que ela veio nos dizer? Estava muito agradecida pela lição de amor que aquele homem dava, que estava indo para o plano espiritual estudar e depois voltava para trabalhar e proteger ele. Então, isso nos leva à compreensão disso que foi dito. É você fazendo a reforma íntima, é você praticando o bem, é você estando com a mente ocupada e você vai afastar o vampirismo, você vai afastar as perseguições. Você tem culpa no cartório? Tem, vai pagar fazendo o bem. E eu acho que isso resolve o problema. Ok? Meu amigo, se não resolve, pelo menos diminui, né? Como diz o outro. Muito bem. Nós temos aqui uma pergunta muito interessante. Chegou agora aqui para a gente. Dona Hilda, de Nova Descoberta. Como lidar com as energias... Como lidar com a energia... Já tem ainda no plural. A energia negativa no ambiente de trabalho. Bom dia, Dona Hilda. Paz e luz com o Mestre Jesus. Obrigado pela sua participação aqui conosco no programa Nos Domínios da Benignidade na Web Rádio Estação da Luz. Bom dia, Maria José Viana. Paz e luz com Deus, nosso Pai. Jesus abençoe. Dona Hilda, veja bem. Quer no ambiente de trabalho, quer no lar onde a gente vive, quer na casa religiosa que a gente frequenta, a gente precisa ser uma referência. Nós precisamos ser o diferencial, o divisor d'água. Porque geralmente o ambiente de trabalho, por mais harmônico que pareça, mas é um ambiente de dificuldades, onde você vai ter atritos do trabalho, você vai se incompatibilizar com muitas coisas, às vezes você é levado a fazer determinadas tarefas que não gosta, e tudo isso gera certos conflitos interiores. E aí, isso gerando essas energias menos felizes, acaba contaminando o ambiente onde você se encontra, ou onde você trabalha. O que é que você tem que fazer? Você tem que se preparar previamente, em casa, na saída. É um hábito que nem muita gente tem. Quando você vai sair para o trabalho, você tem seu evangelho, você tem a sua Bíblia, abra esse livro sagrado, faça uma prece intercessória, pedindo a seu protetor, seu anjo de guarda, seu guia espiritual, quem você queira denominar, pedindo aos espíritos bons que ilumine o seu dia, para que você tenha um trabalho harmonioso e tranquilo, de conformidade com os merecimentos, que afaste as energias negativas do ambiente, que harmoniza aquele ambiente de trabalho, e você, por si só, gera seu ambiente de trabalho. Os demais podem ficar de ponta cabeça, é um problema de cada um, porque cada um é responsável pelos seus atos. Mas, pelo menos, a senhora vai estar tranquila. E a senhora estando tranquila, o ambiente se torna tranquilo para a senhora. Agora, se entrar naquele ambiente de desarmonia, se desestabilizar-se com as energias reinantes no local, consequentemente vai ter desarmonia, desequilíbrio, vai ter tarefas complicadas e vai terminar se desestabilizando também, porque o ambiente é propício para isso. Mas, pensamento positivo, prepare-se previamente, trabalhe a sua mente na elevação do pensamento, buscando no Mestre Jesus o modelo e guia da humanidade, que com certeza a senhora vai gerar uma energia positiva em seu derredor, que gradativamente vai se expandindo em direção aos demais irmãos e vai terminar contaminando. Ok? Ok, temos aqui mais uma pergunta, mas enquanto eu coloco aqui, eu tenho um exemplo muito claro que aconteceu conosco quando nós reclamamos via pensamento do ambiente de trabalho, né? Que era assim meio como a nossa irmã Hilda falou, né? Essas coisas e tudo mais.
E a resposta que me foi dada, normalmente por intuição, porque eu conversando com a pessoa, eu tinha feito essa reclamação a nível espiritual, e à noite eu fui conversando, fui conversar com algumas pessoas, quando a gente faz ali, e o caba disse algo mais ou menos assim, mas amigo, mas eu não era o causador de tudo? Estava se sentindo vítima, mas era o causador. Então, muitas vezes, quando ocorre, somos nós, né? O verdadeiro causador, e a gente acha que é o outro, né? Olha, o negócio foi mais ou menos assim, não foi nem nesse sentido, agora que eu estou me lembrando, assim, como é que era? Deixa eu ver se eu me lembro. Não, como é que eu consigo suportar uma pessoa lá do trabalho, né? Vamos supor, como é que eu consigo suportar Amadeu, né? Aquele cara chato. Aí parece que a pessoa perguntou assim, e o cara me contando, se você já procurou saber como é que Amadeu consegue também lhe suportar, você como é chato, o cara disse, pô, me caiu a ficha também. Caramba! Pois é, rapaz. Aí, De repente é você então, o causador, né? Eu tive um exemplo de família, uma pessoa muito próxima da gente, pessoa boníssima, espírita, se tornou espírita e de repente começou a ser o divisor d'água na vida dela. Foi para o trabalho, um trabalho público federal, terminou na avaliação de 3 meses, ela foi demitida porque gerou um clima de briga, desarmonia. O chefe dela era um evangélico, todo dia era uma briga com o evangélico, porque pensava diferente dela, ou seja, ela desestabilizou o trabalho, terminou perdendo o emprego. Para você ver que muitas vezes o problema está na gente e não está nos outros, né? Mas estando na gente ou nos outros, independentemente, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Mas a nossa irmã Cristina da Candelária, ela pergunta quais as características do espírito que fascina. Um momentinho, por favor, que minha cachorrinha está brava. Esse aí é um espírito que fascina. Enquanto o João Amadeu trata da nossa irmã evolutiva cachorrinha, deu certo aí, Amadeu? Não sei quem ela viu, mas ficou nervosa. Pronto, está resolvido agora. Voltemos, né? Muito bem. Sim, então, quais as características do espírito que nos fascina? A Cristina, nossa cadeira cativa aqui, pergunta lá da Candelária. Olha, Cristina, bom dia, minha querida. Que Deus abençoe. Veja bem, as características do que ele faz. As características dele, geralmente, ele se apresenta como uma criatura para fascinar e apresenta da melhor maneira possível para enganar, porque o processo de fascinação é o engodo que o espírito promove em relação ao obsidiado. Então, ele se apresenta da melhor maneira possível para conquistar a confiança do médium, que começou lá na obsessão simples, gerando conflito do médium com os outros e chega no estágio da fascinação, já isolando aquele médium do ambiente de trabalho, de convivência dele, para que ele possa sair daquele ambiente de proteção e cair nas malhas do fascinador. O que é que ele vai fazer? Ele vai gerar naquele médium o orgulho, a vaidade, o egoísmo, vai cultuar a vaidade do cara dizendo que ele é o melhor médium, que tem uma missão extraordinária e que aquele pessoal é invejoso, não deixa eles desenvolverem a atividade, vai gerar um estágio de confiança do médium naquele espírito, no obsessor, e isso vai caracterizar-se um processo de fascinação. São muitas as nuances, os cacuetes que ele vai utilizar para conquistar a simpatia e a confiança do médium. Que esse é o propósito, porque fazendo isso, ele consegue retirar o médium do meio onde ele se encontra, um ambiente certamente de proteção e de convívio harmonioso, para gerar os mais conflitantes problemas e levando ele a um processo agudo lá na frente, que é a possessão. Ok? Ok. E olhe bem, quais as características do espírito que nos fascina? É só olhar no espelho, querida. Se eu gosto de chocolate, quem vai estar perto de mim é quem gosta de chocolate, né? Então, se eu gosto de torcer, com todo respeito, pelo América, quem vai estar perto de mim é os torcedores do América. De outra partida, eu vou estar com os torcedores do ABC e não vou estar muito feliz. Então, creio que seja com relação à fascinação, isso já passou, como o Amadeu falou, pela simples,
É porque nós estamos na mesma sintonia, um é um reflexo do outro. Eu estou vendo, né, o que eu sou, e morreu Maria Preá. Lógico que tem todas as possibilidades, mas não, só os iguais, né? Nessa possibilidade é que se atrai, né? Nessas possibilidades espirituais. Então, ele tem a mesma característica. Mas eu não sou assim. Ah, quando está acordada, não. Né, seu Amadeu? Mas quando a gente vai dormir, eita, aí as coisas acontecem, os pensamentos podem fluir, mesmo quando nós estamos despertos, né? Então, muito bem. É exatamente, Tavares, veja bem, é muito fácil da gente perceber, porque na nossa vivência do dia a dia, nós atraímos e somos atraídos, nós influenciamos e somos influenciados. Eu estou trabalhando na prática do bem, mas vai ver que eu tenho conta no cartório. Se eu tenho culpa no cartório, o irmão vai se aproximar de mim e vai cobrar. É nesse estágio que entra a reforma íntima que foi falada anteriormente. É aí que eu preciso trabalhar os meus defeitos que estão aparecendo agora, para que eu possa reverter esse quadro, me apresentando como eu sou, uma criatura diferenciada, e não uma criatura desfachada. Eu digo uma coisa e faço outra. É isso que precisam os espíritos obsessores para nos criar as mais variadas dificuldades. Quando eu sou uma máscara, na presença das pessoas, eu sou um anjo, mas quando eu estou sozinho ou em família ou num ambiente de trabalho, eu sou um Satanás. Aí complica a vida. E aí nós vivemos nesse ambiente de influenciação, nós influenciamos, somos influenciados. O sujeito me persegue, eu oro por ele, faço o bem, demonstro que eu sou diferente. Agora, ficar lamuriando, apresentando defeito, arrumando bode expiatório para meus problemas, isso só vai facilitar o trabalho dele. Não venhamos a facilitar, não é isso, menino? Exatamente. Aí aqui tem uma pergunta do... Deixa eu ver aqui. Jesus Maria de Nazaré. Jesus, peraí que eu me perdi. Ainda está aqui da Candelária, né? Uhum. As faculdades medianímicas dependem das qualidades morais do médium. Dário das Rocas. Bom dia, Dário. Paz e luz por Jesus. Obrigado por participar conosco aqui do programa Nos Domínios da Mediunidade, na Web Rádio Estação da Luz, transmitida para o mundo, através do Facebook. Dário, a faculdade medianímica ou a faculdade mediúnica, ela tem relação com a moralidade na prática do bem, mas ela é neutra. A mediunidade ela é neutra. Ela vem nos bons e nos maus. Ela vem nos que querem ajudar e nos que querem prejudicar. Por isso a gente vê tantos desmandos que acontecem por aí, pessoas utilizando da mediunidade, transformando em comércio, fazendo coisas bizarras. Quando alguém se propõe a isso ou aquilo, naquele processo de sintonia que Tavares muito bem levantou há poucos instantes, vão aparecer os parceiros de desditas ou os parceiros de elevação que nos induzem à prática do bem. A faculdade depende tão somente da moralidade no que diz respeito a você praticar o bem. Quando você desperta que é médium, quando você descobre que tem dons mediúnicos, você procura a casa espírita, uma casa espírita séria, porque casa espírita tem muitas por aí, com essa denominação, mas na verdade são pontos comerciais. Quando você procura uma casa espírita séria, você é acolhido amorosamente, você é orientado a fazer o estudo doutrinário para conhecer a doutrina, se você não conhece, você é orientado para fazer o estudo da educação da mediunidade, quando você vai descobrir os recursos que você tem e vai ser orientado como utilizá-los a serviço do Mestre Jesus. Aí as suas qualidades morais. Essas qualidades morais que ele se refere aqui, é o bem que você pratica. É a caridade, é a fraternidade, é a indulgência, é a compaixão, é a piedade, todos esses atributos amoráveis que contribuem para que a criatura viva num ambiente de harmonia e de paz, auxiliando e sendo auxiliado. Essas qualidades morais, ela tem uma relação estreita com o bem que você venha praticar
vinculado aos bons espíritos que vão lhe auxiliar no desempenho das suas atividades. Mas ela desaparece quando você se presta a coisas erradas, quando você se presta a ganhar dinheiro com a mediunidade, quando você se presta a fazer o mal, automaticamente seus recursos morais desaparecem. Vai continuar a mediunidade, que é um canal neutro, e é dessa mediunidade que se aproveita, irmãos menos felizes, para lhe induzir as quedas, que com certeza virá. É questão de tempo. Ok? Muito bem. Então, a qualidade moral do médio, tem até um capítulo no livro dos médios, não tem nada a ver. Inclusive, lá eles falam, se fosse dado esse dom somente para os que, para os que são, vamos dizer assim, possibilitados de granjear, né? Aí ele dá um exemplo, se fosse dado a fala somente para os que vão falar coisas boas, existiriam muito mais mudos no planeta Terra do que falantes, né? Então, é inerente, a faculdade ela é inerente ao homem, né? Agora, lógico que tem um ditado que diz assim, me diz com que andas, que eu te direis quem é, não é isso, senhor Amadeu? Exato. Muito bem. Aí você vê essas qualidades morais, a gente pode assemelhá-las com a fé. A fé é um atributo do espírito. Você tem ela em germe no seu subconsciente. Você desperta ou não de conformidade com o seu desejo. Não adianta outra pessoa chegar e querer que você tenha fé porque ela quer. Não se transfere, não se impõe. Ela aflora de conformidade com o desejo do portador. Assim também são as qualidades morais. Você tem esses dons, você tem esse recurso, você já conquistou essas virtudes, você coloca elas a serviço da causa do mestre em conformidade com sua vontade. Ok? Mais do que ok. Então vamos lá. José 15, Centro Natal. Existe vampirismo recíproco? E por quê? Existe, meu irmão. Olha, existe verdadeiras simbioses. Bom dia, José 15, paz e luz com Jesus. Existe uma verdadeira simbiose entre espíritos que vêm de outras encarnações. Como dizia minha avó, engrafinhado um ao outro, onde um se nutre da energia do outro. O médium precisa das energias e das intuições que o espírito lhe passa, e o espírito precisa das energias do médium para sobreviver. Nós temos vários casos. Nós temos aquele caso tradicional do filho do irmão Bezerra, nós temos N casos, nós temos aquele caso no livro Sexo e Destino, de André Luiz, caso clássico, que o espírito se ela completava das energias do médium e orientava o que ele deveria fazer, e ele fazia piamente vinculado ao espírito, e N casos que acontecem onde o espírito sente a necessidade de se nutrir com as energias do médium, na bebida, no fumo, no sexo, na alimentação, nos pensamentos, nas ideias, nas atitudes, e, por sua vez, o médium se nutre das energias emanadas pelo espírito para fortalecer na elaboração e desenvolvimento dessas ideias menos felizes. Então, existe essa reciprocidade, sim. É perfeitamente comum. É mais comum do que a gente pensa na realidade. Porque se eu estou na sintonia, eu estou agora com o seu Amadeu nesse programa, tá? Eu e ele, né? Então, nós estamos, queira ou não queira, numa comunicação recíproca. Eu falo com ele e ele fala comigo, né? Então, quando existe qualquer tipo de possibilidade de vampirismo, de obsessão, com certeza, como diz o outro, é de ambas as partes, os dois, ou muitas vezes de ambas as partes, mais do que dois, né? Pode ser 3, 4. E uma outra coisa, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no início, tem duas coisas bem interessantes, que dá para a gente ficar coçando a cabeça, porque o Kardec é um danado, Jesus bota a coisa na cabeça para ele ficar pensando assim o resto da eternidade. Causas atuais das aflições e causas anteriores. Então, muitas vezes nessa própria encarnação, não tem nada a ver com encarnações passadas, devido aos meus atos de agora, eu colei com alguém, ou alguém colou comigo, e aí, meu amigo, né, junta a fome com a vontade de comer. Mas enquanto a gente está com fome, vamos tentar aqui, mais uma vez, responder. Estamos no finalzinho do programa.
Lúcia, da Cidade da Esperança. Os espíritos cujo perispírito... Sim, os espíritos cujo perispírito é bastante grosseiro chegam a confundi-lo com o corpo carnal, seu Amadeu. E aí, seu Amadeu? Dona Ia que me diga isso. Exatamente é isso que acontece, dona Lúcia. Obrigado pela sua participação aqui no programa. Veja bem, quanto mais elevado o espírito, mais diáfano é a sua estrutura perispiritual, mais ele se ilumina, se transforma em energias luminosas e se confunde com a própria essência espiritual. Agora, esse perispírito, quanto mais grosseiro, quanto mais materializado esteja o espírito, mais corporal aparece ou aparenta o seu perispírito. É isso exatamente que acontece. Por exemplo, nas reuniões mediúnicas, isso nos ocorreu várias vezes, chegava o irmão esbaforido, cansado. Meu irmão, o que você está vendo? Você está cansado? Eu vinha correndo, eu vinha caminhando, eu venho, por exemplo, da Zona Norte. O que você estava fazendo lá? Eu estava lá fazendo minhas coisas e diz, mas como é que você chegou aqui? Só vinha andando. Mas como andando? Não, eu vim de carona, eu entrei no ônibus, eu vim de ônibus. Como é que você passou na borboleta? Eu pulei a borboleta, eu passei por baixo. Então, esses espíritos, eles têm a mesma mentalidade, a percepção que eles têm é a nossa percepção de encarnado, com todo esse peso físico do nosso corpo. Ele se sente literalmente encarnado, com o corpo físico, o corpo perispiritual dele caracteriza o seu estágio mental. À medida que ele vai evoluindo, esse peso, essas energias grosseiras vão se dispersando e ele vai se quintessenciando até atingir um estágio de luminosidade. Quando você vê um espírito de luz, como diz Kardec, São Luís esclarece a Kardec, na verdade você não está vendo o espírito, você está vendo o perispírito dele, que resplandece em luz diante de você. É um espírito elevado. Mas quando você vê um espírito sofredor, etc., ele apresenta-se exatamente como ele estava, o corpo, por ocasião do seu desencarne, com as doenças, com os ferimentos, com as feiuras, com os trajes, como ele estava se conduzindo na vida física. Muitas vezes passa para o plano espiritual, nem percebe que desencarnou. Então, a gente vê ele como se estivesse literalmente encarnado. Ok? Muito bem, meu amigo. Então, quem foi que perguntou, meu Deus do céu? Chega aqui. Não, foi o Quinta lá do foi o 15, né? Foi o 15, né? Foi. Não, homem, tá aqui. Não, foi a Lúcia. Foi Lúcia da Cidade de Esperança, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque aqui só cabe 3, aí eu tenho que tirar e botar. Eu vou pegar isso aqui um dia e botar tudinho no... Até para fazer uma... assim, guardar essas perguntas, né? Porque a gente tira aqui e joga fora. É um histórico. Lúcia, tem um caso muito interessante do nosso irmão Ferreira Xixi, lá no Eurípides Bassanufo. Ele foi dar um atendimento a um irmão através da médium, de uma médium. E quando ele chegou perto, meu irmão, em nome de Jesus, bem-vindo, aquela coisa toda, disse, olha, nem venha com essa conversa dizer que eu estou morto, viu? Porque é a terceira ou quarta cara que eu baixo, assim, não sei se ele usou isso, baixo e o pessoal está insistindo que eu estou morto, eu não estou morto, eu estou muito vivo, e começou a falar da família que queria o dinheiro dele, aquelas coisas, negócio, não ia deixar, tudo aquilo. Disse, mas meu irmão, olha, lembre-se que você está aí, papapá, e nada do cabo querer se convencer. E quem estava dando passividade era uma médium. Ela tinha os cabelos muito compridos, as unhas, ela gostava sempre de usar as unhas com os esmaltes bem chamativos. Eu acho que até por isso mesmo foi escolhida essa médium. E aí Ferreira diz assim, olha, ele teve uma intuição, disse, mas olhe suas mãos. Aí quando ele viu que a médium botou assim e pegou a mão, viu a mão com pintada de unha, ele sabe que essa é a minha mão. Aí pegou aqui no cabelo, quando puxou o cabelo da médica, que olhou aqui, teve um susto, aí o irmão disse, ele acabou de morrer. Não desencarnou ainda, mas morreu agora. Vai desencarnar mais na frente. O tal do morrer
E do desencarnar, minha amiga, é danado. A gente fica aí, olha, meu amigo Jacomel dizia assim, Tavares, são uns 15 anos atrás, inclusive lá na rádio, ainda na rádio. Tavares, quando a gente começar a verificar que todo dia a gente acorda de manhã, vai para o banheiro, escova a boca, pega o carro, vai para o trabalho, a gente tem que começar a ver se a gente já está no plano espiritual ou ainda no plano material, porque é muito difícil você conseguir. Como é que é, Jaco? Se é, minha amiga, é tão rápido, muitas vezes, que você não percebe e continua fazendo as mesmas coisas, você já está por lá, num plano espiritual. Já morra, como dizia o cara da TV. Meu amigo, estouramos aí o tempo, mas eu queria que você se preparasse para a prece final, e eu aqui vou fazer os avisos, como dizia o nosso irmão, necessários hoje para sábado e domingo. Nós já estamos com a programação da próxima semana toda cheia, mas não fizemos ainda as divulgações dos slides, né? Mas hoje nós teremos a estreia, depois de um longo e tenebroso inverno, do nosso irmão José Soares, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Ele vai estrear conosco hoje o programa, vai fazer um piloto hoje conosco, e vai estar falando sobre as obras de Chico Xavier, né? Então, o estudo dos livros de Chico Xavier. E vai começar justamente hoje à noite, a partir das 19 horas, nosso irmão José Soares, o americano mais abecedista de todo o planeta, vai estar falando sobre os 2 primeiros livros do Chico, Parnaso de Além Túmulo e Cartas de uma Morta. E aí a gente vai ver na próxima semana qual é o dia que ele vai disponibilizar, pode ser na quinta-feira de manhã, ou na sexta, sempre à noite, ou na quinta à noite, para que a gente sempre possa fazer em cada programa um estudo do livro do Chico Xavier. Lógico que não serão todos, a gente vai escolhendo aqui, né, alguns livros. Isso hoje, a partir das 19 horas. Amanhã nós teremos um programa especial com 4 pessoas, com o nosso irmão Marquito, da Federação Espírita Brasileira, ele é um dos diretores da área de divulgação da infância e juventude, a nossa irmã Irandê, que faz parte aqui da infância e juventude da CRESUL, a Edicleia, que também é coordenadora da infância e juventude da CRENORTE, pessoal aqui da Zona Norte, e o Elidon, que é daqui da CRENATAL. Então, o tema vai ser evangelização espírita, né? Infantil, rumo com Jesus, avante com o amor. Então, hoje não, sábado, a partir das 19 horas. E fechando a programação da semana, nós teremos o nosso irmão Juvenal Tavares, 98 anos, né? E Dona Lola, sua esposa. Ele entre outras cargas que ele ajuda, ele está hoje atualmente lá no Recanto Espírita Alta de Souza, lá no Lagoa do Mato, em Macaíba, e ele é uma memória viva do espiritismo aqui no Rio Grande do Norte, e ele vai falar da transformação para o homem de bem. Então, isso domingo, a partir das 19 horas, é a nossa programação para hoje, sábado e domingo. Sem esquecer que segunda-feira, seu Amadeu volta com o programa Nos Domínios da Mediunidade, segunda e sexta-feira. Na terça-feira, nós temos o nosso irmão Décio Soares, de São Paulo, com a sua equipe, já toda prontinha, fazendo o programa Construindo Pontos para a Eternidade. E na quarta-feira, nosso irmão Alexandre e a sua trupe maravilhosa vai estar fazendo o programa Filosofia, Ciência e Moral. Meu amigo Amadeu, muito obrigado. E faça a prece de encerramento e de agradecimento. Tavares, vamos conclamar aos irmãos conosco, né, aqui na Web Rádio. O som está fugindo, Amadeu. Dá um break aí no teu som. Chegou agora? Ficou melhor. Pronto, muito bem. Então vamos implorar a misericórdia de Deus nosso Pai e permitir que seus trabalhadores possam chegar até os nossos irmãos necessitados, pedindo bênçãos e proteção para as nossas irmãs Francisca Vicente Merlânia e o nosso irmão Reginaldo, que hoje deveriam ter participado conosco, mas por motivos alheios à nossa vontade não compareceram, mas estarão conosco no próximo sábado. E nós vamos fazer a prece de São Francisco, nos parece bastante oportuna nesse momento. E vamos dizer: Senhor,
Fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ô Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado. É morrendo que se vive para a vida eterna. Mestre amado irmão Jesus, modelo e guia da humanidade. Dignai-vos, mestre amado irmão, com a anuência de Deus nosso Pai, esparzi sobre todos nós, sobre toda a humanidade sofredora, as tuas bênçãos de paz e de amor. Dai-nos, mestre amado irmão, a tua proteção, nos dai um bom dia de solução dos nossos problemas físicos e espirituais. Com a anuência de Deus nosso Pai, e com o teu amor para com todos nós, nos permite concluirmos os nossos estudos desta manhã no programa dos Domínios da Mediunidade, aqui pela Web Rádio Estação da Luz, transmitindo pelo Facebook, com muita paz e com muita harmonia em nossos corações. Muito obrigado a todos, saúde e paz com Jesus. Bom dia, Brasil! Bom dia, meu amigo.